A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos ao meu canal Resgatados por Cristo. Para quem não me conhece, eu sou a Lucelena. Sou muito grata ao Senhor por mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para falar do amor dele, para falar da graça dele, do quanto ele é maravilhoso em nossas vidas. Por isso, meus amados, reservei hoje uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante, que é a história do rico tolo, né? Uma história bastante conhecida por muitos dos nossos irmãos. Para quem não conhece, vai ficar conhecendo agora, né? A parábola diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então ele recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que ele disse: Já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, não é rico para com Deus. Amados, essa palavra, desde o início da semana que eu tenho meditado bastante nela, e é uma palavra que nos fala sobre o que o homem hoje em dia ele ama mais. Discute muito o que é que o homem dos dias de hoje valoriza mais na sua vida. Se é a sua vida, se é a vida dele para com Deus, ou se é a vida dele para com o mundo. Mas hoje, com os acontecimentos, o que a gente vê, os testemunhos que a gente está acostumado a ver durante toda a nossa vida, é que o homem ultimamente, ele está dando mais valor aos bens materiais de que o seu próprio relacionamento para com Deus. Naquele tempo, mais de 2000 anos atrás, você já via Jesus Cristo questionando sobre esse assunto. E hoje em dia não mudou muita coisa. Ainda o assunto ainda é o mesmo. A motivação maior do homem é para o que possui, o que ele pode produzir, o que ele pode guardar, o que vai lhe trazer o melhor. Não que para buscar a melhora para a nossa vida seja ruim, pelo contrário. Mas nós devemos buscar isso de uma maneira que agrade a Deus. Você vê aquele homem, ele se chegou ao Senhor, talvez não fosse aqui, a palavra não fala se ele era dos que andavam com Jesus, mas com certeza um que andava ali naquele meio, poderia não ser um dos que servia, mas se aproveitou daquele momento para usar o que Jesus Cristo estava ali fazendo, o seu nome, aquela repercussão toda que Jesus estava ali naquele momento adquirindo de todo aquele povo para se beneficiar para um bem próprio. E muitas pessoas hoje em dia, meus amados, vivem querendo se beneficiar às custas de Deus. Não para adorar, não para servir, não para ser servo, mas para ser servido. E sem querer priorizar a obra, mas sim querendo que a obra lhe priorize, que o dinheiro fale mais alto, que o seu bem material seja mais valorizado do que o próprio amor a Deus. E Jesus Cristo, ele nesse momento, ele fala dessa parábola, não só para aquele senhor, mas para todos que estavam ali ao seu redor. Que naquele momento, aquele senhor que estava ali, se gloriando porque tinha muitos bens, não sabia nem onde colocar, falava com ele mesmo:
ele não agradecia em nenhum momento que o que ele tinha foi o Senhor que deu. Que tudo que ele possuía foi bênção que o Senhor lhe deu. Naquele momento ele esqueceu que tudo que ele tinha foi bênção do Senhor. Ele estava ali só se vangloriando, dando a glória só para si. Ali sem imaginar que se ele não tivesse a saúde dele, ele não tinha adquirido aquele bem. Se não fosse a bondade do Senhor, com a chuva, com as ervas crescerem, com a melhora daquela terra, ter ali vingado todos os seus frutos, todos os seus bens, se não fosse o Senhor pela misericórdia, ter feito com tudo aquilo dali viesse a ter, florescer e a crescer, ele não tinha nada. Porque tudo que nós temos, meus irmãos, seja até uma bicicleta, nós temos que dar honra e glória ao Senhor. Nós temos que priorizar a bondade de Deus em nossas vidas. Priorizar o nosso emprego, o que nós ganhamos, por mais que seja pouco. Porque tem gente que hoje em dia só tem um Bolsa Família, mas você tem que dar glória ao Senhor por isso. Mesmo que seja pouco, mas é uma bênção que o Senhor está entregando na tua vida. Se tu tem só uma bicicleta, louve a Deus por isso. Se você tem um carrinho, louve ao Senhor por isso. Porque se você tem, é porque o Senhor trouxe até e deu nas suas mãos. Você não ia adquirir só pelo seu mérito, não. Você adquiriu porque o Senhor, Ele te abençoou e você está possuindo esse bem, você está com esse emprego. Por mais que você não goste, mas foi o emprego que Deus te colocou, foi o emprego que Deus te deu. Você tem que glorificar Deus pela sua saúde. Nós temos que dar glória em tudo. E naquele momento, aquela parábola, o Senhor falou e mostrou que aquele homem, a primeira coisa que ele fez foi se esquecer que tudo que ele tinha foi dado pelo Senhor, mostrando não só para aquele homem que estava ali pedindo para ele resolver aquele problema dele junto com o irmão, mas para toda aquela multidão, que tudo que eles tinham, tudo que aquele homem possuía, tudo que nós possuímos hoje, é tudo bênção dada pelo Senhor. E nós nunca devemos nos esquecer de dar graça ao Senhor a todo momento por tudo, até pelo ar que respiramos. É isso que o Senhor Ele nos fala hoje, nesse dia, que nós temos que ser gratos ao Senhor, jamais nos sentir merecedor, ou então fomos nós que fizemos tudo, porque se nós não respirar, irmãos, nós não faz nada, porque tudo vem do Senhor, tudo vem da mão do Senhor e da misericórdia dEle. É isso que a palavra de Deus hoje quer falar conosco. Nós não devemos nos esquecer da graça do Senhor em nossas vidas em momento nenhum. E outra coisa, a riqueza no mundo, ela é passageira. Você vê que nesse versículo aqui, quando ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Naquele momento ele estava ali só pensando em guardar aquela riqueza, não pensou em momento nenhum em repartir com ninguém, pelo contrário, só ele queria aquilo tudo para ele. E estava ali mesmo falando para a própria alma, dizendo que pronto, agora descansa e aproveita. E nós sabemos que a nossa vida, até o tempo determinado, está dependendo da vontade do Senhor. E nos esquecemos de fazer algo, de agradar a Deus em algo, em procurar ajudar as pessoas em alguma coisa, em procurar e fazer a vontade de Deus na obra dele. Porque a obra do Senhor, irmãos, não é só na igreja não, é fora dela. É com os nossos familiares, é com os nossos conhecidos, até com os desconhecidos. Aqueles que estão precisando de algo, de alguma coisa. Se você tem, a palavra de Deus diz que você tiver 2 túnicas, você dê uma e fica com a outra. Pois é, assim a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser caridosos, ajudadores. Que o que nós ganhamos não é só para nós. É também para a obra do Senhor, é para ajudar alguém que esteja precisando. E aquele homem, ele se esqueceu de tudo naquele momento. Ele se esqueceu que o que ele tinha foi o Senhor que deu. Que para ele ter aquelas coisas, o Senhor fazia com que ele tivesse pela sua vida, que o Senhor dava misericórdia para ele ter aquela vida boa, aquela vida abençoada.
e que esqueceu de fazer o que Deus busca de cada um de nós, que é fazer a vontade dele e ser grata a ele em todo momento. E o que é que Deus nos diz hoje? Temos que estar preparando não só para nós, mas para o Senhor. Para quando for naquele grande dia, nós podemos não estar de mãos vazias, de mãos abanando, mas estar com as mãos, com algo para apresentar ao Senhor, com as nossas vidas, com algo para estar ali, estar aqui, Senhor, eu fiz isso. Isso aqui foi para a honra e glória do Teu nome. Eu produzi isso, eu fiz isso. Tudo foi porque o Senhor fez com que hoje eu chegasse aqui com os meus frutos. É isso que você tem que imaginar hoje. A sua vida está dependendo do Senhor. Tudo que você tem depende do que o Senhor quer te dar. Não foi porque você é corajosa, você é trabalhador, porque o Senhor fez com que tu recebesse. E tu tem que ser grata a Deus todo o momento. Ser grata a Deus em tudo que Ele te der, em tudo que Ele te colocar para fazer, tem que fazer. Para que a obra do Senhor cresça e a tua vida também produza frutos não só para ti, mas também para o Senhor. Porque o Senhor, Ele busca em nós obediência. Ele busca em nós que nós venhamos fazer a vontade dEle conforme Ele queira. Por isso, meus amados, não esquece em momento nenhum de servir ao Senhor com alegria, de servir ao Senhor com vontade e agradecer a Deus por tudo que tu tem hoje. Por mais simples que seja, foi o que o Senhor te deu, foi o que o Senhor te presenteou. Por isso, meus amados, não esqueça, não seja como aquele rico que a mensagem mesmo diz que ele é um rico tolo. Não seja tolo para o Senhor, porque como o último versículo diz, ele podia ser muito rico, mas na presença do Senhor ele continuava pobre de alma, pobre de espírito, porque ele em momento nenhum soube ser grato a Deus pelo que ele tinha, pelo que ele possuía. Por isso, meus amados, eu agradeço a Deus por mais essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para falar aqui e para juntos fazer uma análise de nossas vidas. O que é que está faltando em nós? O que é que Deus está dando em nossas vidas que nós estamos esquecendo de agradecer a Ele, esquecendo de ser grata a Ele e esquecendo até de dividir com aquele que às vezes está do nosso lado e nós não sabemos fazer essa divisão, fazer essa doação, porque muitas pessoas, meus amados, precisam do amor de Deus, tanto material como espiritual, e nós viemos ao mundo para fazer essa obra de evangelismo, obra de caridade, obra de doação, não só para nós, mas também para outras vidas. E o Senhor, Ele te pede humildade, companheirismo, não só para mim, que muitas das vezes eu vejo isso gritar no meu coração, mas também eu acredito que em muitas pessoas o Senhor busca isso de cada um de nós. Por isso eu agradeço mais uma vez a graça do Senhor por estar me abençoando com mais um vídeo, mais uma vez nós aqui. Saber o que a palavra de Deus está falando conosco a todo momento, quer nos ensinar a cada dia. Por isso, muito obrigada, a paz do Senhor e a graça do Senhor esteja contigo e toda a tua família, hoje e sempre. Amém.